Primeiro, bom dia a todos. Contentes aí de ter vocês aqui para acompanhar o nosso webinar. Para quem não conhece, a Float, ela é uma empresa especialista em infraestrutura de TI para negócios de missão crítica. Estamos aí há 25 anos já no mercado e o nosso portfólio ele atende tanto a parte de serviços gerenciados, com contratos, né, de suporte, monitoramento, outsourcing de TI, parte de projetos de transformação, que é os projetos pontuais de evolução tecnológica dos nossos clientes, e a parte também de produtos com ativos de TI, licenças de software, máquinas, né? Então, a gente está também já, desde o início da discussão sobre a LGPD, a gente se especializou no assunto também e a gente fornece hoje para o mercado um programa de adequação à LGPD, que envolve aí governança, documental, jurídico e tecnológico, tá? O Ivan Paiva é quem vai tocar o webinar com vocês e aos poucos a gente vai interagindo aí com algumas perguntas na tela. Por favor, respondam. E também, se vocês tiverem dúvidas, né, na medida que forem tendo dúvidas, podem ir colocando aí no chat, que a gente está aí para esclarecer no final. Vamos ter um tempo mais no final para esclarecer. Se o Ivan sentir que dá para esclarecer já no meio da jornada, ele vai esclarecendo, tá bom? Ivan, contigo, companheiro. Legal. Pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos. A gente está num grupo pequeno, isso até facilita, porque se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí no chat. Eu fico aqui em São Paulo, né? Eu sou advogado, mas eu sou de TI por natureza. Eu trilhei toda a área de TI, né? Trabalhei quase que metade da minha carreira em vendors, integradores, né? Aí vinculados aí a Oracle, né? Consultores de data centers, né? Implementação de SAP. Um terço da minha carreira em consultorias, né? Eu fui implementador de SAP também, né? Líder de práticas de tecnologia em consultoria global. E numa desses projetos aí de longo prazo, eu fiz direito e também tirei a OAB. Então, eu sou advogado já há 15 anos, né, com uma pequena especialização em direito digital, né? Comecei a acompanhar a LGPD desde o início. Acho que foi a grande oportunidade de juntar, né, o conhecimento de tecnologia, de processos, gestão, né, e conhecimento jurídico também. E a LGPD, ela vem trazer todos esses conhecimentos, né? Eu costumo dizer que eu desafio qualquer pessoa a dizer para mim o que a LGPD traz de novo que nós já não deveríamos estar fazendo dentro das nossas empresas, né? Então, vou falar um pouquinho da LGPD na rotina diária, os desafios da conformidade, o programa de conformidade LGPD, ou seja, um exemplo, né, de como que nós fazemos o programa. O meu objetivo é vender o programa? Não. O objetivo é mostrar uma boa prática, um programa que está nas maiores empresas do Brasil, que concorre aí de igual para igual em termos técnicos, né, com vendors aí das grandes implementadoras, né, obviamente mais barato. Falar um pouquinho sobre o programa de cultura, incidentes, o que a gente está enxergando, o que está acontecendo nas empresas, né, e o que a gente acha que você deveria fazer imediatamente se você não fez ainda um programa de conformidade, né? Ivan, eu já fiz um programa de conformidade. Nós atendemos empresas que construíram programas de conformidade em 2019, elas rapidamente se adequaram, e o encarregado de dados ali, ele ficou esperando, né, uma abertura de chamados, esperando o incidente, e aquilo não foi operacionalizado dentro da empresa. Então, a gente tem de tudo, né? Hoje, a gente tem aproximadamente 35 programas LGPD em andamento dentro da nossa célula, né, de duas grandes células de entrega de projetos, aonde a maioria desses projetos está no setor de saúde, que é o hospital, e também em operadoras. Eu digo que, né, é o Himalaia da LGPD, porque são setores altamente complexos, setores que estão em transformação de processos, em consolidação de mercado, né, foram altamente impactados aí pela pandemia, né, que nós aí tivemos recentemente. Então, é um grande desafio e é o setor que trata os dados sensíveis mais importantes do mercado e provavelmente o dado mais desprotegido, né? Mais compartilhado aí dentro do mercado, ok? Só dentro da instituição que você percebe aí as dificuldades, né? Eu não vou falar sobre a LGPD, mas eu vou dizer o comportamento, né, que nós pregamos dentro das instituições, né? Hoje, quando você coloca um colaborador, um terceiro dentro aí da sua casa, você não precisa, né, pensar, né, se acontecer aí de ver, né,
uma carteira na mesa, uma agenda, né, um computador desbloqueado que não deveria estar, ninguém dentro da nossa empresa precisa pensar se eu poderia ou não mexer naquilo, né? Isso aí é algo que está dentro da conduta ética esperado, né? Ou seja, eu não preciso pensar, será que eu posso? Será que o fato do computador estar desbloqueado, eu posso ali fazer uma brincadeira, né? Isso há 15 anos atrás, né, durante um programa de implementação de LGPD, o sujeito saiu de férias e deixou o computador desbloqueado, não tinha uma política ali automática para implementar um bloqueio, e fizeram uma brincadeira, né, com a pessoa lá, deixaram um fundo de tela rodando durante quase um mês, né? Isso no site do projeto. E o sujeito, quando chegou ali, ele pediu demissão. Quando ele viu que estava sendo publicado em nome dele, porque tinha um cartaz ali em cima de cada uma das estações de trabalho, ele chegou a pedir demissão. Hoje, o problema seria muito mais grave. E isso está acontecendo hoje nas instituições, não dessa forma, mas está acontecendo de outra maneira, né? Então, a gente espera uma conduta ética, e é a mesma conduta ética que nós esperamos com dados pessoais. De quem? Dados de clientes, de fornecedores, de colaboradores, de pacientes, de familiares, de visitantes, de médicos, né, de pessoas que se relacionam, de terceiros, fornecedores, né, no cuidado, né, em relação ao tratamento de dados pessoais que identificam, né, o titular do dado, a pessoa natural, que é titular de dado, e em relação ao dado sensível, né, que é o dado que fala sobre você. Às vezes, a gente olha um determinado dado sensível e num desses trabalhos, né, de mapeamento de dados, né, que é a atividade mais importante que eu considero de um programa LGPD, a pessoa pegou determinado dado e falou assim, mas não tem nenhum problema, né, de eu acessar essa informação. E aí eu comecei a brincar com ela e derivar que tipo de análise daria para ser feita com aquele dado, que era um dado sensível, né, que ela imaginava que tinha um baixo poder ali de trazer um dano para a organização, mas como que aquele dado poderia ser trabalhado e como que alguém poderia ler aquela informação, né, sobre aquele titular de dados. E realmente a gente chegava, né, e eu mesmo me surpreendi, porque a gente acabava chegando, né, a conclusões de impacto no titular de dados, né, e obviamente retornando para a empresa. Mas isso é um mindset, né? A LGPD traz aí milhares, né, de possibilidades de tratamento de dados, aonde ela vai, né, trazer algum impacto. Mas qual é o comportamento que nós esperamos, né, dos nossos colaboradores? O nosso sonho, né, é que cada colaborador, cada terceiro que está dentro da sua empresa, nosso sonho, na nossa também, né, mas a nossa visão que nós temos é que cada colaborador, quando ele estiver lidando com dados pessoais, ele tenha embarcado, né, no seu mindset, né, na sua mentalidade, no seu desejo, né, de fazer as coisas, uma pergunta natural, né, na sua conduta. Esse dado pertence, né, à nossa empresa? Ele entrou aqui de maneira legal ou eu trouxe da minha casa, trouxe de outro trabalho? Né? Eu estou usando esse dado dentro da finalidade do nosso negócio? E aí você deriva, né? Se eu estou fazendo um trabalho acadêmico, né? Eu estou usando, né? Porque eu quero montar um negócio pessoal, né? Eu estou fazendo um estudo, né? Para uma tese e eu estou usando dados pessoais da empresa. Estou usando dentro da finalidade do negócio. A gente pode ir mais além, né? Naquela conversa lá no restaurante, né? E falando sobre um tratamento, sobre um paciente, sobre um colaborador, uma avaliação. Né? O dado que está no meu WhatsApp, que eu chego na minha casa aqui e a minha esposa abre o WhatsApp, né, para fazer uma auditoria, e ela entra lá, né, na empresa lá para saber, para ver se tem alguma coisa que está acontecendo. E ela pode olhar informações pessoais, informações sensíveis sobre determinadas pessoas. Isso acontece? Isso acontece sim na rotina diária. Né? E se você leva dados pessoais para casa, isso é algo que nós temos que nos preocupar, né? Aonde estão os dados pessoais e os dados sensíveis da sua empresa? Estão no WhatsApp pessoal, no WhatsApp corporativo, estão no pendrive, no HD externo, estão no disco local, estão no Excel lá na minha casa, né? E aí, quando a gente, só abrindo um parênteses, né, para a gente fazer uma conjectura sobre isso, né? E lá, o dado na sua casa, ele está numa instalação, numa casa que você não mudou a senha, né, do roteador, que é uma senha padrão, né? Ele está dentro da sua casa e o seu filho joga ali o Minecraft, por exemplo, que é o joguinho, né, que é mais utilizado pelos hackers, né, para fazer invasões. Então, você está sujeito, né, a centenas de vulnerabilidades. É mais fácil, né, atacar você na sua casa do que dentro da organização. O hacker sabe também de uma estatística global que vale para o Brasil, era até mais
gravosa no Brasil, que é 70% das pessoas usam a mesma senha, né, que utilizam nos aplicativos, nos joguinhos lá fora, elas usam dentro da empresa, é um padrão, né? Até que a gente resolva essa questão aí do armazenamento de senhas, né, isso acontece, isso é um padrão, e o hacker sabe disso, né? Se ele colocar um aplicativo, um joguinho lá fora, se ele quebrar um joguinho, né, ou quebrar a rede da sua casa e entrar, ele provavelmente, né, ele vai conseguir também, né, acessar dados aqui da sua empresa. A questão não é mais, então, se ele tem acesso a essa senha ou não. A questão é se vai conseguir entrar na empresa através do nosso comportamento. Mas eu também preciso, né, que os nossos colaboradores eles se perguntem, as pessoas que estão usando os dados pessoais aqui, elas participam do atendimento ao titular do dado, né, ao dono do dado? Essa é uma pergunta importante, ou seja, será que está havendo compartilhamento ilegal aqui dentro da nossa empresa? Que acontece? Acontece por vulnerabilidades, né, nas profiles de acesso, acontece porque o colaborador leva uma carteirada e dá um relatório para um gerente, para um diretor que pede, por um armazenamento indevido, né? Ou seja, mesa limpa, tela limpa, né? Ou seja, deixo dados em cima da mesa, jogo dados no lixo. Outra coisa, será que o uso que eu estou fazendo desse dado pode trazer um constrangimento ao titular ou retirar direitos? Quantas situações nós nos deparamos, né, que nós ouvimos, de exposição de dados dentro do hospital, dentro da operadora, né, dados, né, de saúde, imagens, fotos, que são vazados, né, gerentes jurídicos que falam, Ivan, aqui a gente tem um prontuário físico ainda, e de vez em quando nós somos chamados lá pelo Ministério Público, porque o prontuário está na mão dele, chegou na mão dele, né, já tem um caso em andamento, e o prontuário está lá. Como é que tiraram esse prontuário daqui de dentro? Então, é isso que nós queremos, né? Nós não queremos um encarregado de dados e um especialista e para cuidar da segurança da informação. Nós queremos que cada colaborador seja, né, tenha um mindset do encarregado de dados, que faça um papel de vigilância. Os dados estão seguros? Eles estão seguros na sua mesa, na sua gaveta? Eles estão seguros no compartilhamento que você faz? Eles estão seguros quando você empresta senha? Eles estão seguros dentro do sistema? Estão seguros com profiles de acesso que nós não revisamos? Eles estão seguros lá no ambiente de qualidade, de desenvolvimento, de homologação, de treinamento, que eu tiro uma cópia da produção e deixo as profiles abertas? Os dados são seguros? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Essa é a pergunta que nós temos que saber se é verdade a resposta que nós estamos tendo. Os dados estão seguros na sua casa? Os dados estão seguros, né, quando você se conecta remotamente na rede da sua empresa? Essa é a pergunta importante. E aí não é só uma questão de conduta, né? É necessário uma conduta ética, né, para os responsáveis pela guarda, pela segurança, dizer as vulnerabilidades, né, e dizer os incidentes que aconteceram, mas é também necessário aí capacidade, né, de skill aí, de segurança da informação, de ferramentas, e também, obviamente, de recursos e tecnologia para isso. E a última pergunta, nós temos que garantir que todos os colaboradores da sua empresa saibam direcionar perguntas e tratar situações de privacidade de dados para o encarregado de dados. Uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais na frente, existem empresas que o próprio gestor da área está dando resposta sobre privacidade de dados, sobre compartilhamento, sobre o que é feito de dados. Existem empresas que os gestores se recusam, né? Mas eles não estão abrindo o chamado lá no site, no contato do encarregado? Não. As demandas estão entrando no balcão, na área administrativa, na ouvidoria, estão entrando por diversas áreas, estão entrando por conversas. O que está acontecendo, com quem você compartilha, né? Tem mapa de dados, o que é feito com os dados, e a pessoa está dando resposta, né? E os litígios estão acompanhando, né? Então, a gente precisa. A LGPD, ela tem muito forte a cultura. Nós precisamos trabalhar na cultura da organização. E quem é que vai ser o driver dessa transformação cultural? Né? É o RH? É a área de comunicação? Não. O driver dessa transformação cultural é a liderança média da empresa, que são gerentes, coordenadores e supervisores. Então, minha grande recomendação, invista nessa camada. Né? Você não pode aceitar que você tenha gerentes, coordenadores, supervisores de equipe que não comuniquem, né, o tema de privacidade de dados, segurança da informação com a sua equipe, que não estejam engajados, que não saibam e apliquem as melhores práticas. Como eu ouço em várias empresas, né? Não, aqui o pessoal não gosta, não fala, eles não gostam de reunir a equipe para conversar, para falar. Não existe isso, né? Esses são os tempos
modernos, né, que nós vivemos, e o gestor precisa desempenhar como gestor. Isso é a qualificação profissional que nós precisamos hoje, tá? Então, é muito importante, né? E quais são os desafios que a gente vai enfrentar na conformidade, tá? Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro que a lei está em vigor, as sanções estão em vigor, os titulares já estão exercendo, né, já estão exercendo seus direitos. Só para vocês terem uma ideia, até há 2 meses atrás, haviam mais de 600 ações de privacidade de dados só vinculado, né, a direitos do trabalho, na relação com o colaborador, aditivos de controladores, né? Então, pessoal, o que tem por trás disso aqui, né? Eu tenho que me preocupar com a NPD, né? Minha preocupação é a NPD? A NPD vai começar a auditar a partir de janeiro. Não, você tem que sim se preocupar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se você é uma instituição de saúde, você vai ser auditado ativamente. Saiba disso, a gente já sabe disso há alguns meses aqui pela OAB de São Paulo, né, pelos comitês internos que a gente ouve aqui, a NPD. Os titulares estão exercendo direitos, são direitos que eles exercem até individualmente. Mas eu digo para vocês que a gente tem que ter uma preocupação com os aditivos de contratos com os controladores de dados. Por quê? O controlador de dados que disponibiliza uma base com você de 2, 3, 4 mil, né, titulares de dados para você utilizar, né, as cláusulas contratuais, os aditivos de contratos, eles chegam a trazer até 30 requisitos, né, de controles de conformidade, eles trazem penalidades, eles trazem prazos para você dar respostas. Então, a gente precisa aprender a analisar esses aditivos, você, que é o encarregado de dados, ou alguém da sua empresa, precisa aprender a ler esses aditivos. Não é o jurídico? O jurídico ele vai olhar pelo aspecto jurídico, mas dentro dos aditivos tem a disciplina jurídica, a disciplina de tecnologia, a disciplina de segurança da informação, a disciplina de controles, de gestão e da governança dos dados, comunicação. Existe muitas informações ali de áreas diferentes, que é necessário que você tire ali de dentro. Por quê? Porque se você tiver um incidente, você precisa saber quais são os controladores que foram impactados e o que aquele controlador pede, qual é o prazo, qual é a informação, né? Eu mudei o DPO, isso é problema meu? Não, não é problema seu, alguns controladores pedem que eles sejam avisados, né? Então, a gente responde a isso com um programa de cultura, com um mapa de dados. Sem mapa de dados, se a sua empresa não tem um mapa de dados, o registro dos tratamentos de dados, você não tem conformidade, né? Você não tem como resistir aí a qualquer situação aí de privacidade de dados. Instrução de política de privacidade no site, ou seja, você precisa, né, trazer os conflitos para dentro de casa e resolver. Eu conheço empresas, né, que fizeram programas de adequação, mas olha que interessante, eu já ouvi, né, em comitês, aí, em grupos, né, de WhatsApp, com advogados, tudo, e eles comentando, aquela empresa lá, né, fala tal coisa, publica tal coisa, mas eu fui no site e não tem lá um aviso de privacidade, não tem um termo de privacidade, não tem uma política, não tem um contato de PO. Qual é a presunção que eles têm? Que é falso, que é fake, que não é verdade, né? Então, você precisa ter essa comunicação no site, você precisa de apoio jurídico, né, em tratamento de demandas de contrato. Então, essas são as respostas para esses desafios. Outra coisa é o envolvimento da alta direção. Todos os projetos que são, eu considero, bem-sucedidos que nós fizemos, todos são bem-sucedidos? Eu digo que alguns não são bem-sucedidos. Por quê? Porque não houve engajamento da alta direção e, por consequente, não houve engajamento da liderança média. Então, é preocupante, né? E os projetos que são bem-sucedidos são aqueles que têm alguém da alta direção à frente dos contratos. Então, vocês têm que pensar nisso, né? Eu implemento alguns projetos, né? E alguns deles a gente vai conhecer a diretoria na última reunião, numa reunião dedicada à diretoria, que eles estão assistindo ali, né, calados, né, sem muito envolvimento. É muito ruim, né? Não é bom para a organização não vê que isso está na pauta da autodireção. Então, eles precisam patrocinar o programa de conformidade, precisam participar do programa, precisa alocar recursos, né? Mas eu quero dar uma informação para vocês. Na liderança corporativa, nos programas de compliance, existe um axioma, né, que o tom vem do topo, ou seja, é a alta direção que dá o tom da conformidade dentro da empresa. É verdade, né, é pura verdade, mas é a liderança média
quem operacionaliza e quem sustenta a conformidade. Então, invista, né, na liderança média. Eu não tenho aqui o patrocínio da alta direção, mas eu consigo atuar junto aos líderes da organização. Então, invista fortemente, porque eles são a resposta à conformidade dentro da sua empresa, ok? E tem que fomentar comportamentos desejáveis. E, pessoal, LGPD é algo novo, né? Tratamento de dados, novo. Governança de dados pessoais, muito novo, né? Embora é antigas essas disciplinas, mas é algo novo. As instruções não é apenas educação. Pessoal, isso aqui é LGPD, isso aqui é privacidade, isso aqui é segurança. Nós precisamos dar instruções e regras claras. As pessoas precisam tomar decisões fundamentadas em regras claras, né? Caso contrário, elas vão continuar compartilhando em WhatsApp pessoal, vão levar dados para casa, né? Se você não tiver definido claramente o que é para ser feito e como é para ser feito, não vai funcionar, ok? Contratar um parceiro de conformidade, né? Dá para fazer sozinho? Claro que dá para fazer sozinho. Se você tiver, né, recursos jurídicos para fazer o programa, para analisar o mapa de dados, para fazer a conformidade contratual, se você tiver tempo, skill para fazer a avaliação da sua infraestrutura, o mapeamento dos dados, se você tiver os recursos e tiver tempo, não tem problema fazer sozinho. Você só precisa de conhecimento e o tempo, disponibilidade e o engajamento das pessoas. Caso contrário, você não vai fazer. Você vai ter muitos projetos, né, que é a banda de um homem só. É apenas um analista lá da TI que está mapeando os dados, que está fazendo um relatório de segurança, né, e está mandando para o jurídico, que está buscando algumas cláusulas contratuais e adequando. Não funciona, né? Isso aí vai dar um problema em algum momento. Então, se você for buscar um terceiro lá fora, um parceiro, né, que seja um parceiro confiável, que conheça e tenha experiência de implementação de LGPD no seu setor. Por quê? Porque cada setor tem as suas particularidades de processos de negócio e é necessário, né, que você conheça. É necessário que quando você for analisar um mapa, né, um registro de tratamento de dados, com 200, 500, 800, 1.700 linhas. Nós temos mapas de dados, né, de hospitais com 1.800 linhas, né, de atividades e processos que tratam dados pessoais. É importante que quem vai fazer, né, a avaliação daquele tratamento de dados, para definir base legal, avaliar a segurança, né, se há coleta indevida de dados, se o compartilhamento é indevido, é necessário, né, e os riscos também, é necessário que a pessoa conheça, né, o setor do seu negócio. Caso contrário, você vai ter um trabalho que é agnóstico, né, e uma avaliação também agnóstico. Tá? Então, eu quero destacar aqui a validação jurídica do mapa de dados. Ivan, eu construí um registro de tratamento de dados, construí um mapa de dados, eu mesmo fiz e está aqui, está feito o mapa. Não, é necessário uma avaliação jurídica do mapa de dados, de jurídico que conheça o seu setor, conheça a LGPD, né, e conheça as legislações aplicáveis ao seu setor. E também para conformidade documental e conformidade jurídica. Você precisa também de um especialista para avaliar a sua infraestrutura, as vulnerabilidades. Né? Isso aqui é tão crítico quanto a própria conformidade à LGPD. E outra coisa, né, que está escondido nos projetos LGPD, a operacionalização da conformidade. O que significa isso? Né? O programa de adequação, ele constrói a conformidade, mas ele não operacionaliza. Você precisa pegar tudo isso e colocar isso no modelo, operacionalizar nas áreas de negócio, operacionalizar no jurídico, operacionalizar no privacy by design, a coleta de dados pessoais, o uso do mapa de dados por parte da área de negócio. Então, a operacionalização, ela é a aplicação dos planos de ação, dos modelos de conformidade que foram gerados durante o projeto. Né? O engajamento da liderança, como eu falei, não há conformidade, né, sem a liderança estar engajada. Esquece, não vai funcionar. Né? Então, você precisa de um programa de cultura em tempo de projeto, vídeos, né, que dê instruções sobre a LGPD. Durante o seu projeto aí de 3, 4, 5, 6 meses que for, né, que os seus colaboradores, a sua liderança, vá assistindo vídeos explicando o que é LGPD, os fundamentos, os princípios, né, as aplicações de sanções, boas práticas de segurança, e você vá criando uma cultura em tempo de projeto. Né? Você precisa dar instruções claras no seu programa de cultura de como tratar dados pessoais. Ora,
Se isso já é difícil para quem é especialista, para quem está trabalhando com isso, né, isso gera dúvidas, depende, imagine para o usuário que está lá fora, que faz da mesma maneira, compartilha sempre aquele dado daquela maneira, né, vem ali um e-mail, um pedido, ele manda o dado pessoal para dentro ou para fora, e agora ele precisa fazer um juízo de valor, né, ele precisa pedir, falar, olha, mas com que finalidade e qual é a base legal para eu compartilhar esse dado, né? Ele precisa ter isso na cabeça, precisa saber se está no mapa de dados. E via de regra, quando ele recebe, né, uma situação que que ele não sabe, geralmente não está no mapa de dados, ou seja, isso nunca foi pensado por ninguém, não foi registrado no mapa. Definições claras sobre o uso de WhatsApp, compartilhamento, atendimento a titulares e terceiros. Ele precisa saber o que fazer, ele precisa ser ajudado. Isso aqui é mais uma atividade da rotina de trabalho, que é algo novo, né, que para ele, no primeiro momento, vai ser complexo. Você precisa ajudar ele. A alta direção tem que dar mensagens, você precisa dar mensagens imediatas aos colaboradores. Se a sua empresa, se você que está assistindo, não fez um programa de adequação, isso não está operacionalizado, eu sempre faço uma pergunta: os seus colaboradores já receberam já um treinamento sobre o que fazer em relação à LGPD? Não. Isso é grave, né? Isso é gravíssimo. A LGPD já está em vigor, as sanções já estão em vigor, né? Amanhã, num conflito com um controlador de dados, uma auditoria, uma investigação vai demonstrar que os seus colaboradores não sabiam o que fazer. E não há sustentação para isso, ok? Porque esse é o dever que a gente deveria ter. O registro, né, o mapeamento de dados, como eu falei, atividade mais importante do projeto, tá? Se você não tiver um registro, um tratamento de dados, é difícil você falar que você tem conformidade. Então, você precisa, né, fazer com que as áreas mapeiem os tratamentos de dados com apoio, ou da consultoria, ou apoio interno, né, de quem aí está à frente do projeto dentro da empresa. Uma coisa importante, né? Por que as áreas têm que fazer? Por que não pode vir alguém aqui fazer por mim? Porque as áreas usuárias, elas vão usar os mapas de dados, os registros de tratamento de dados. Se eles nunca se envolveram, se eles não sabem como funciona o mapa de dados, se eles não sabem, né, o que é base, né, o que é tratamento, o que é operador, a questão de compartilhamento, finalidade do uso de dados, que eu tenho que saber quais são os dados pessoais sensíveis que eu uso, pessoal, não vai funcionar, né? Então, se você não conseguir fazer isso em tempo de projeto, com 35 pessoas que representam aí 35 áreas que você tenha, ou 50 áreas que você tenha aí dentro do seu negócio, se você não fizer isso com essa quantidade de pessoas, você não vai fazer depois na rotina diária, né, junto aí a toda a organização. Tratamento de incidentes, né? Gravíssimo isso aqui. Os incidentes estão acontecendo e nada está acontecendo. Então, aí entra outro aspecto, né? O conhecimento dos riscos. Né? Quais são os riscos à privacidade e segurança da informação que há dentro de cada área? A disciplina de gestão de risco é uma disciplina muito importante, que todos da empresa, todos os gestores da empresa deveriam saber como mapear riscos e quais são os riscos que estão, né, eventos e condições que podem se materializar na área dele, que pode impactar a operação, a continuidade da área dele e também agora, né, os dados pessoais sensíveis e ter estratégias de recuperação. Eu sempre pergunto, né, para os gestores: e se a TI aqui parar por uma semana? Eu vou embora. Eu pego minha malinha e vou para casa. Né? Por quê? Na verdade, por trás dessa resposta não sei o que fazer, não tenho contingência. Isso pode acontecer, né? Já falei com diretores que eles falaram assim: nós pagamos muito aqui pela TI para poder acontecer isso. Eu imagino que a gente tenha 10, né, contingências implantadas. Né? Mal sabia ele, né, que não tinha backup, né, dentro da área de TI, que não estava sendo feito backup lá dentro. Então, mas por que isso acontece? Porque não há governança, a governança não funciona, não chega, né, até os líderes da organização, que a responsabilidade da continuidade do negócio é da diretoria, né? Alocar o encarregado de dados certo. A gente já tem empresas que já estão no terceiro encarregado de dados. Algumas já estão indo para o quarto encarregado de dados. Como assim? Pessoas que passaram, né, como encarregado de dados, aprenderam, né, pegaram o boné, a malinha e foram embora. Foram ganhar mais no mercado lá fora. Então, existe uma questão, né, de você colocar a pessoa certa, uma pessoa, né, que comprometida com a empresa, que quer desenvolver a sua carreira, que vê uma oportunidade dentro disso, mas essa pessoa não é qualquer pessoa. O encarregado de dados, como qualquer colaborador deveria ser, mas o encarregado de dados,
ele tem que ser uma pessoa dirigente, um cara que levanta da cadeira, que vai nas áreas de negócio, que conversa com as lideranças do negócio, que conheça, que trabalhe, né, com a qualidade, que conhece os processos, as dificuldades da empresa, e alguém que queira aprender, que vai buscar conhecimento. Então, se você colocar um encarregado de dados para encostar alguém aí que está, né, e já encostado na sua empresa, achando que você está se livrando de um problema, na verdade você está chocando um problema muito mais grave para a sua organização. Né? E as organizações, quando perdem o encarregado de dados, elas têm uma descontinuidade no seu programa. Elas descobrem que muita coisa não estava feito, muitas avaliações, né, muitas correções, e aí o programa ele regride, né? E outra coisa, um programa de cultura continuado, né? Não tem como, né? A gente precisa de um programa de conscientização, né? Precisa trabalhar a cooperação, o engajamento, a gestão da conformidade de maneira continuada, e assim, né? O que eu prego, entre ter apenas um ótimo DPO e um ótimo, né, uma ótima pessoa encarregada da segurança da informação ou uma boa TI, nós precisamos fazer com que cada colaborador seja um encarregado de dados, seja um embaixador da privacidade de dados. Bem, falando em embaixador, recomendo que cada área da sua empresa tenha um embaixador de privacidade de dados e segurança da informação, ou embaixador da LGPD. Essa pessoa vai trabalhar mais? Não, ele vai ser um gatilho, um ponto focal. Ele vai ser a pessoa que vai levantar a mão e falar, DPO, precisamos, né, de treinamento, precisamos revisar o mapa. Aqui está acontecendo, aconteceu um incidente, né? Então, o embaixador da LGPD é a pessoa que vai representar o DPO dentro da empresa. Mas nós não queremos apenas um embaixador, nós queremos que cada colaborador seja um embaixador da LGPD dentro da empresa. Né? E para isso você precisa de comunicação, de engajamento. As pessoas precisam saber como isso é importante, né, para elas, para a empresa delas e para a vida pessoal e profissional delas. Né? Elas precisam saber que no futuro não vão conseguir arranjar emprego se não souberem fazer o seu trabalho, tratar dados em conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Vai ser tão importante, né, como a 40 anos atrás, datilografia foi importante, pacote Office, internet foi importante, né? Conhecer um ERP, SAP, Oracle, TOTUS, qualquer que for, o ERP que está aí fora, né? O ERP da UMV, você é tão importante quanto isso, né? Quanto essa evolução histórica. Hoje, os programas de conformidade, você trabalha numa área e não conhece as políticas, não conhece a conformidade aplicada sobre essa área, né? Você está frito, né? A sua qualificação profissional ela vai ficar cada vez mais curta. Pessoal, os fundamentos de um programa LGPD. Tem que colocar a LGPD na pauta da alta direção. Tem que implementar a governança de dados. Ele tem que garantir que o uso dos dados seja mediante uma base legal, que o tratamento dos dados seja feito de maneira legal, com consentimento, dentro da finalidade, dos princípios da lei, né, o compartilhamento seja feito, né, de maneira legal, que haja um programa de proteção de dados, uma cultura de proteção de dados dentro da organização. A cultura ela está no meio porque ela é chave. Né? Você pode ter um maravilhoso programa implementado dentro de uma área, né, e apenas com o DPO e um comitê de privacidade, tudo circunscrito a 15 pessoas, mas a empresa não sabe o que fazer na rotina diária e é onde os eventos vão acontecer. Né? Implementação de um programa de gestão de segurança da informação e a própria segurança de toda a infraestrutura de TI dos ativos. Bem, se você tem um hospital, você sabe, né, que tudo que pinga na rede, né, tudo que é possível dar um ping, seja uma impressora, um aparelho de imagem, qualquer que seja o equipamento de laboratório, ele pinga na rede, obviamente, né, ele é uma porta de entrada. Então, não são apenas os ativos de TI que precisam, né, de análise, né, de vulnerabilidades, né, precisa fazer avaliações se aquele equipamento, né, se as senhas que são padrão, se o técnico que vai lá manter não leva uma cópia de backup dos últimos 30 dias de imagens, né, de informações que estão ali dentro. E, como todo compliance, as ações preventivas são as ações que são mais importantes. Tá? Eu quero destacar isso para vocês, que em compliance são as ações preventivas, não é o quanto você gastou de dinheiro para o programa, não é o quanto, né, a consultoria que você contratou, são as ações de prevenção que vão ser importantes. Então, a LGPD, né, só para terminar esse tópico, é um compliance de prova.
né? O que significa isso? Significa que você vai ter que provar que você faz isso, que você tomou os cuidados necessários, que você tem rotinas implementadas. Então, se não há política de segurança, não há política de privacidade, não há termos de consentimento coletados, se você não consegue demonstrar que você tem lá os documentos para a gestão da segurança da informação, que você monitora os ativos, que você checa, revisa os perfis de acesso, se você não consegue demonstrar que você faz isso, você efetivamente não consegue demonstrar que o seu programa de compliance LGPD ele é efetivo, né? Em outras palavras, ele é um programa que até sim foi realizado, foi pago, mas ele não foi assumido pela organização. Isso aqui é muito importante. Ele é o fundamento mais importante dos programas LGPD, ok? Bem, eu quero falar um pouquinho como é o nosso programa, para vocês terem uma ideia, né? Ele não é o único modelo de programa, mas ele é um modelo de programa que se mostrou eficaz, né, no mundo lá fora. Nós fazemos uma primeira grande etapa, né, de levantamentos de informações e uma segunda etapa de construção da conformidade, né, aonde o mapeamento de dados ele está dentro aqui da primeira etapa, né? Então, é assim que nós fazemos. Nós treinamos o encarregado de dados em alguns momentos dentro da empresa, né? No passado, e no passado muito remoto, né, a gente começava o programa e fazia algumas ações de cultura, e lá no final nós fazíamos treinamento. Hoje, o nosso programa já começa de duas maneiras, com uma ação de cultura, né, dentro do programa, já iniciamos aqui desde a etapa 1, depois do kickoff, já começa uma ação de cultura, e o segundo ponto é que nós iniciamos o mapeamento de dados bem no início do programa, do projeto. Por quê? Porque sem mapeamento não há conformidade. Sem mapeamento você não responde a titulares, você não demonstra conformidade. Então hoje, né, esse modelo, né, ele é didático, mas não é assim que nós fazemos. A gente começa efetivamente por aquilo que hoje está muito mais grave, né, e que a gente precisa resolver. Treinamos, né, a alta direção, a liderança, a operação, municiamos o encarregado de dados para ele fazer coletas de indicadores, né, de conformidade, você vai precisar demonstrar a efetividade. Esse aqui são alguns exemplos, né, ou disciplinas de indicadores, né? Lá no final do programa, na etapa 9, o encarregado tem um novo treinamento sobre a operacionalização da LGPD. E agora, o que eu faço? Tá construída a conformidade. Eu tenho aqui dezenas de planos espalhados pelo jurídico, pela TI, pelo RH, né, pelo próprio encarregado de dados, pelas áreas de negócio, pela qualidade, e eu faço aqui agora. Então, a gente ali começa com o plano dos primeiros 90 dias do DPO e toda ali a gente chama do dashboard do DPO, né, da LGPD, tudo aquilo que ele precisa para fazer a operacionalização da lei dentro da empresa. Nosso programa cria duas estruturas organizacionais, que é o Comitê de Proteção de Dados e o Encarregado de Dados, e esses são os principais produtos. O que eu quero destacar para vocês, mais uma vez, é um mapa de dados pessoais. Sem o mapa de dados pessoais, sem um parecer jurídico e correção desse mapa, para vocês terem uma ideia, os mapas são feitos, né, depois de um treinamento das áreas de negócio, eles mapeiam os dados, nós fazemos de 2 a 3 semanas, até 4 semanas aí, dependendo da qualidade do mapa, de revisões, de melhorias, e quando ele vem da assessoria jurídica, ele volta com centenas de apontamentos de correções sobre o mapa, né? Correções de bases de tratamento de dados, né, pessoais, bases sensíveis, bases secundárias, bases complementares, né, que são leis do setor, específicas do seu setor, regulamentos. Então, ele vem aí com considerações de riscos, de compartilhamento, sobre segurança da informação, sobre cópia dos dados, sobre uso aí de, né, mídias de colaboração. Então, esse trabalho do mapeamento de dados, né, conjugado com o parecer jurídico, ele é chave, né? Então, pense nisso quando você for fazer aí o seu mapa de dados. Isso aqui é uma radiografia, né, em alto nível aqui do nosso programa. Em quanto tempo nós fazemos isso, né? Ele depende do cliente. É possível fazer em 4 meses? É possível. Mas a atividade de mapeamento de dados é uma atividade custosa para a empresa, né? Uma atividade que você precisa conjugar isso dentro da rotina de trabalho. E a outra atividade também, que está no caminho crítico do projeto, né, é a conformidade documental e jurídica, né? Ou seja, é esse produto aqui da etapa 7 e da etapa 8, né? Então, a política de proteção de dados internas, a política de privacidade externa, as cláusulas e aditivos contratuais, esses são documentos complexos. Por quê? Porque você precisa pegar toda a sua base de modelos de contratos, de consentimentos que você já utiliza, de documentos, né, que tratam dados, coletam dados,
isso é enviado para a assessoria jurídica e, à luz do mapa de dados, é feito, né, a conformidade, a proposição de cláusulas, aditivos, textos, correções, ajustes. Tá? Não é uma atividade simples. E tem que ser feita por uma célula jurídica especializada no seu setor. Tá? Nós acabamos de falar isso. Programa de cultura, né? Então, recomendo que vocês tenham um programa de cultura, né, onde mostre o papel da alta direção, o papel da liderança, né, que é chave, a responsabilidade é deles, né? O papel do colaborador, um programa de cultura em cima de segurança da informação, como tratar dados, né, de maneira legal, passo a passo de incidentes, canal de denúncia, né? 70% das denúncias, né, dos incidentes nas organizações são identificados através de um canal de denúncia anônimo. O que significa isso? Né? De cada 10 incidentes na sua empresa, 7 as pessoas estão enxergando e poderiam denunciar. Né? Mas as pessoas não denunciam porque tem medo de retaliação, tem medo de levar para um líder, às vezes é o próprio líder, né, que está descumprindo aí a política da empresa, ou regulamentos, né, ou processos de trabalho, então a pessoa tem medo, né, de aí sofrer uma represália, então ela não denuncia nada. Tá? E é muito ruim para o seu negócio. Os comportamentos que são esperados na LGPD e, obviamente, um programa de cultura continuada. Tá? Pessoal, o que está acontecendo no mundo aí fora? Nas empresas. É lá na Europa? Não, aqui no Brasil mesmo. Tá? Colaborador, né, informando para os titulares de dados o que está acontecendo com os dados dele. Muito ruim. Isso não pode acontecer. Né? Outra coisa, incidentes de privacidade de dados que não são relatados. É gravíssimo. Né? De repente o DPO fala assim, Ivan, você não sabe, né? Aconteceu um negócio aqui há uma semana atrás e agora que eu fiquei sabendo. Né? Incidentes de segurança da informação que não são relatados. Né? Às vezes a área inteira estava sabendo que aconteceu o incidente, mas todo mundo ficou quietinho. Né? Fingiram que não viram. Né? Eu não acredito que 18 pessoas não viram o incidente dentro da área, né, inclusive a pessoa que cometeu, mas eles falaram que não viram incidentes. Outros estão acontecendo, estão indo para o mundo lá fora, e as pessoas estão com medo, né, de denunciar o que aconteceu, quem foi que fez. Colaborador que não sabe como agir em conformidade. Isso aqui é grave, ou seja, você fez um programa de conformidade, está falando da LGPD, dando aquelas mensagens, LGPD, isso aqui é dado pessoal, temos que respeitar, cuidado, né? Mas ele não sabe o que fazer. Ele fala assim, ok, tá, mas eu faço o que agora? Né? Líderes e colaboradores ocultando incidentes, né? Aqui já é um comportamento doloso, colaboradores presenciando incidentes e não percebem ou não relatam, a cultura de exposição ilegal de dados, ou seja, não, aqui a gente já compartilha, as pessoas ligam, pedem, né? Fica na mesa, eu tenho um pendrive, levo para casa, eu uso no meu WhatsApp, tiro foto, colaboradores clicando em links maliciosos, ou seja, tá entrando e-mails aí, né? Phishing, né? Pescaria, né? Dentro aí da sua empresa, e os colaboradores, né? Estão vendo, estão clicando, né? Achando bonito, ou às vezes fazendo até maldosamente, né? Porque na sua empresa não há uma política de sanção por violação de conduta, de violação de política. Para vocês terem uma ideia, isso aparece, né, nos contratos com controladores de dados. Né? Penalidades de controladores de dados e litígios com titulares, né? Então isso está acontecendo, né? Sequestro de dados pessoais, interrupção da infra, assédio aos titulares de dados, ou seja, aqui é o que está acontecendo na prática, que todo mundo está assistindo, né? Eu acho que não tem ninguém aqui assistindo que não está enxergando e ouvindo a gravidade dos problemas lá fora. Né? Hoje não é mais, né, um jovem tentando hackear a sua instalação, hoje são quadrilhas internacionais organizadas, onde tem pessoas que estudam os alvos, tem pessoas que fazem um plano de ataque, tem pessoas que fazem as rotinas técnicas de ataque para entrar na sua empresa, tem aquele que coleta os dados pessoais, porque ele sabe, de acordo com o teu negócio, quais são os dados que lhe interessam, tem aquele que trabalha na negociação, tem aquele que vai usar os dados para atacar os titulares da sua empresa, ou seja, ele vai atacar os titulares que a sua empresa tem de dados em seu nome, né? Muito mais grave ainda, ele vai milhares de pessoas aí. E tem o negociador e tem aquele que lava o dinheiro. São quadrilhas internacionais muito organizadas, já com rentabilidade maior que o tráfico de drogas, isso já é conhecido, né? Há 8 anos atrás, assistindo uma palestra do FBI aqui no Brasil, eles falaram, se preparem porque é isso que vem pela frente e esse é o crime que vai crescer. Né? E obviamente, existe uma estatística aí grave, né, de que as empresas pagam resgate, mas
não tem os seus dados devolvidos e, ainda assim, os dados são expostos e são vendidos na web. Tá? Pessoal, caminhando aqui para o final, né, o que a gente tem que fazer imediatamente? Né? Se a sua empresa não alocou encarregado de dados correto, faça isso. Política de privacidade no site, contato do encarregado. Programa de conscientização. Isso é imediato, não é daqui a 3 meses. Né? Uma avaliação da sua infraestrutura de TI, de segurança. Né? E é uma avaliação criteriosa, pessoal, não é simplesmente uma avaliação, né, superficial. Um plano de resposta a incidente. Né? Ou seja, o que eu faço se acontecer um incidente? Quais são as ações? Desde o momento que acontece o incidente, ou do momento anterior, né, da monitoração dos eventos, né, do tratamento de um incidente, comunicação, análise, né, a formação de um comitê de resposta à crise, se for necessário, e o tratamento do incidente. O que eu faço? Né? Cliquei no link, percebi que tem aqui um comunicado aqui de bloqueio na minha máquina. Eu faço o quê? Eu desligo, eu ligo, tiro o cabo da rede. O que eu faço? O que eu faço com o servidor que acontecer isso? Nós precisamos saber o que fazer. Você precisa saber o que fazer. A política de segurança da informação. Sem política de segurança da informação, você não tem segurança da informação, né? E, obviamente, aqui dentro você tem o programa de conformidade, né? Então, aí, quero destacar de novo o mapeamento dos dados pessoais, né? O registro dos tratamentos de dados pessoais, e depois, não se iludam, a operacionalização da LGPD. Tem que fazer isso ser verdade dentro da organização. O uso dos dados pessoais de acordo com o mapa, a operacionalização, né, do Privacy by Design, atualização, uso do mapa de riscos e depois aí, né, à medida que vai sendo operacionalizado, você tem aqui o gerenciamento da conformidade, ok? Pessoal, essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Observe que não é possível, né, a gente falar tudo de LGPD, não é possível falar tudo de LGPD, até porque em cada ponto desse a gente pode edificar um evento no mínimo igual a esse aqui para falar, tá? Mas eu acho que isso aqui eu diria que é o suficiente, né? Entre aspas, o mínimo para você olhar e falar assim, bem, aonde eu preciso de ajuda? O que eu tenho que fazer? O que eu não estou fazendo dentro da minha instalação? Por que eu estou tendo, né, alguns incidentes ou eventos ou problemas que eu até não enxerguei aqui nessa apresentação? Ou seja, eu estou com um problema interno, né, que acontece lá com a gente em relação ao LGPD, mas eu não vi nada aqui. Né? Não existe essa experiência, ou existe, né, mas não está aqui porque não parece ser relevante para nós. Então, a gente fica à disposição, né, e vocês, eu acho que o Josias, abro também para o Josias, aqui, ficamos à disposição. Não, queremos ter uma conversa mais particular, né, mostrar o nosso caso real, mostrar como é que vocês podem nos ajudar, ou mostrar a nossa situação, né, contar um pouquinho sobre nós, para que a gente possa te ajudar. Então, eu acho que a gente tem que fazer as coisas aí gradativamente, tá? Fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. A gente está terminando a agenda.